Então, voltando aqui, gente, globalização, não é? Vamos aí então trabalhar a globalização econômica nessa fase nova, tá certo? Que surge e é consolidada depois do final da bipolaridade, né? Mais precisamente depois de 1989. Não quer dizer que já existia grupos ou blocos econômicos, sim, tá certo? A União Europeia surgiu lá atrás, quando surgiu o Benelux. Depois a gente vai ver isso aí. Que era um bloco formado por Bélgica, Nederland, que é a Holanda, e Luxemburgo, ok? Então a globalização econômica, né? A característica maior da nova ordem o quê? Mundial, que significa a configuração política e econômica que o mundo assume após a bipolaridade, ou seja, a relação leste-oeste, a briga entre Estados Unidos e União Soviética, que a gente vai ver no próximo assunto, que é a bipolaridade, ela é exatamente substituída pela norte e sul, ou seja, países ricos, norte, e países pobres, sul. É assim a ideia. Só que nós temos aí hoje as economias chamadas emergentes, que a gente vai ver mais na frente, e vocês vão entender que existe hoje uma nova classificação de países em países desenvolvidos, países emergentes e países periféricos. Então, características da globalização. Primeiro, capitalismo sem fronteiras. Então, a égide da globalização é o capitalismo, é a economia de mercado, não tem para onde. Você não se insere aí o comunismo, tá certo? Nem, tá certo, aquele tipo de economia planificada. A única coisa que pode se inserir aí um pouco é exatamente o socialismo de mercado, que é o que a China aplica. Quando a gente estiver estudando a China e suas características gerais, aí vocês vão ver isso aí, tá certo? Outra característica, produção em larga escala. Por que a produção em larga escala? Porque a demanda é grande, não é? Ou seja, o comércio é monstruoso dentro do processo de globalização. Seja de produtos de baixa tecnologia, produtos de alta tecnologia, ou mais conhecido como produtos high-tech, né? Tá certo? Por quê? Porque você tem um incentivo ao consumo tá certo, que é feito pela mídia, que é muito forte também. E temos aí então a elevação, outra característica do uso de tecnologias, microtecnologias, biotecnologia, nanotecnologia, que é essa tecnologia bem mais recente, não é? Tá certo? A tecnologia das partículas subatômicas, ou seja, os mesonpios, os quarks, etc. E o principal fator dessa globalização é exatamente o quê? O surgimento de blocos econômicos, podemos observar, não é? Então, esses blocos econômicos regionais, ok? Blocos econômicos. Então, vamos começar um pouco sobre isso. Como ocorre o surgimento de um bloco econômico? Então, ele tem algumas fases, não é? Temos a primeira fase, que é a chamada ZLC, ou Zona de Livre Comércio, né? Essa ZLC, ou Zona de Livre Comércio, ela é marcada exatamente como, né? Você tem aí um grupo de países, eles se unem, tá certo? E dentro dessa união de grupo de países, tá certo, se fecham para o restante dos outros países. Não é se fechar de fato, mas criam dificuldades para que os produtos desses países de fora dessa zona de livre comércio entrem dentro dessa zona de livre comércio. Então significa dizer o quê? O que é que eles fazem para isso? Eles reduzem as tarifas de taxação dos pontos do bloco, incentiva a produção industrial, incentiva a compra entre países que façam parte do bloco. Ou seja, você está ali fechadinho. Um exemplo, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Outro exemplo aí, o NAFTA, né? México, Estados Unidos e Canadá. Então o que acontece? Eles se fecham ali, passam a comprar e vender entre eles a redução das tarifas de importação dentro desse bloco e inviabiliza a entrada de produtos produzidos em outros blocos econômicos. Então, essa é a característica, tá certo, da zona de livre comércio, que é marcada exatamente pela circulação livre de quê? De capitais e mercadoria, ou seja, dinheiro e, tá certo, produtos. Essa é a primeira fase, denominada de zona de livre comércio. A segunda fase, a união aduaneira. O que seria essa união aduaneira? É quando dentro dessa zona de livre comércio se institui uma TEC, tarifa externa comum. Por que motivo? Porque antes, na confecção da zona de livre comércio, há facilidade de compra e venda e circulação de capitais, não é isso? E de produtos e de mercadorias dentro do bloco. Só que os países eles ainda podem ter uma tarifa de importação diferenciada entre os que estão compondo esse bloco. Só que nessa segunda fase já não pode mais. Existe uma tarifa externa comum. Então, se Paraguai trazia produtos da Europa já dentro do Mercosul e cobrava 5%, ou seja, o comerciante paraguaio que está trazendo esse produto,
ele está cobrando aí 5% do volume de compra. Ou seja, se ele vai trazer 100 mil dólares de produtos da Itália de calçados, então esse comerciante vai pagar ao governo do Paraguai 5% apenas. O Uruguai já cobra 10%, o Brasil 20% e a Argentina 15%. Então, quer dizer, há uma diferenciação de exatamente quem se dá bem aí seria quem tem uma tarifa menor. Então, por esse motivo que o Paraguai sempre foi o grande celeiro de importação, sobretudo de produtos da China, produtos orientais. É tanto que tem esse chavão, né? Esse produto é do Paraguai. Na realidade, não é do Paraguai, é produzido no Oriente, na China ou, tá certo, no Sudeste da Ásia, no Extremo Oriente, não é isso? Nos tigres asiáticos ali, no Sudeste da Ásia, sobretudo. E eles entram com um valor bom para fazer negócio. E também, né, o brasileiro ir lá em Foz do Iguaçu e comprar aquelas bugigangas. Então, o que significa? Dentro dessa segunda fase, nós temos a TEC, tarifa externa comum. Então, todos os países têm uma mesma tarifa de importação. Ou seja, o que é que acontece? De fora do bloco. Dentro do bloco, não, zera a tarifa de importação. Mas só que fora, iguala. Então, passa a ser o quê? Um exemplo. Vamos dar um exemplo. 25%. Todos os países, os comerciantes de todos os países que façam parte do Mercosul, eles só podem trazer produtos e vão ter que pagar uma tarifa externa comum. É igual para todos. Então, essa é a chamada segunda fase. Onde nós temos aí, na segunda fase, o Mercosul. Né? O Mercosul, quando eu mostrei para vocês que estava na primeira fase, mas ele migrou para a segunda fase. Quem continuou na primeira fase foi o NAFTA. O Mercosul ele migra. Um exemplo aqui, o Brasil, tá certo? Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, tá certo? Aqui, não, perdão. Brasil, né? Tá certo? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Chile. Então, por que motivo? Porque os principais, o Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai são os fundadores. Os associados que entraram mais na frente foi exatamente quem? Bolívia e Chile. Mas hoje nós temos ainda um outro, tá certo? Que é a Venezuela, mas só que está afastada temporariamente por punição, né? Por conta dessa revolução, desse problema que está lá, né? Tá certo? Muito triste. Então nós temos aí, tá certo? Essa segunda fase é chamada União Aduaneira. A terceira fase, mercado comum. Então o mercado comum, quem está nessa fase? É exatamente, só tem um bloco econômico nessa fase. Nas outras duas fases, terceira e quarta, que é exatamente a União Europeia. Já sendo a União Aduaneira, o que é que vai ocorrer? Aí, né, tá certo? Já passou pela segunda fase, aí você tem a padronização trabalhista, das leis trabalhistas, a padronização fiscal e a padronização dos ISOs, ISO 14000, ISO, né, tá certo, 9001, enfim, todos aqueles ISOs de padronização ambiental em conservação do meio ambiente, em desenvolvimento sustentável e, tá certo, indexando com as exportações. Você, para exportar, você tem que estar dentro desses ISOs, tá certo? Dessas, podemos dizer, especificações, tá bom? Dentro dessa perspectiva, para que você possa o quê? Possa exportar seu produto. Então, uma padronização. Quem está nessa fase é a União Europeia. E a quarta fase, que é a União Econômica, que também, quem está nessa fase, também só um único bloco econômico, que é a União Europeia, que é exatamente a adoção de moeda única. E surgimento, naturalmente, se é de uma moeda única, de um banco central único, ok? Fui claro, gente? Senhores, então até a próxima semana, continuando globalização, fiquem em casa, tá certo? E vamos lá, vamos caminhando.